Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e nesse vídeo a gente vai falar sobre como corrigir esses encontros de linhas, ou seja, como apagar tudo isso daqui e talvez até como pintar de preto essas linhas, certo? Gente, é o seguinte, para cortar linhas, no AutoCAD a gente usa um comando que se chama trim, é assim que digita ele. Dá um Enter e aí ele tem uma opção, por padrão, se você der Enter agora, que é o Select All, que é exatamente aquilo que aparecia aqui, ó, logo depois que ele aparece o nome do comando. No Select All, significa que todas as interseções de segmento podem ser apagadas se você clicar com o mouse em cima delas. Tá vendo? Ó, clica aqui, ele já corta. Se você passar com o mouse e mostrar esse X e ficar com a linha cinza, ele já faz um preview do que vai ser o corte, tá? Ó, parece simples, mas se você vier nessa, por exemplo, ó, ele vai te mostrar que ele vai cortar a linha errada. Então, atenção se você está usando o Select All. Eu vou dar um ESC, vou fazer o trim novamente para mostrar para vocês que existe um outro jeito de fazer o trim com mais precisão, tá? Olha só, vou tirar o zoom, venho aqui, chamo o comando trim, dei o Enter. Em vez de fazer Select All, veja que a minha linha ela está com formato de boquinha. Eu posso simplesmente passar a mão em cima e selecionar as linhas que eu quero usar como base, como se fosse uma faca, tá? O que significa isso? Por exemplo, eu quero tirar esse pedaço a partir daqui, todo ele, daqui até aqui. Eu só seleciono essa aqui como faca, clico uma primeira vez e indico qual que é a faca. Em vez de continuar dizendo quais são as facas, já que eu quero cortar esse segmento inteiro a partir daqui, eu dou um Enter para confirmar que a faca já foi selecionada e daí, ó, eu só venho aqui e clico nele, tá? Qual é a diferença, deixa eu dar um Ctrl Z, desse trim para o outro? Se eu desse o trim All, dou um Enter para entrar no trim All, eu teria que dar dois cliques, eu teria que selecionar isso e depois isso, ó. E se o segmento não está cortando nada, ele não pode ser apagado com o trim. Veja, por isso que ele não está deixando. O AutoCAD entende que o trim, ele só corta as rebarbas. Nesse caso, o segmento não tem rebarbas, ele vai dessa linha até essa. Então, para apagar ele, você tem que clicar e usar o Delete, que é o botãozinho do mouse, ou o Erase, que é o mesmo equivalente ao Delete, usando o teclado. Então, você vem nele e clica no Delete. Veja que são dois comandos, é um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente usa o trim como faca, tá? Deu para entender que eu seleciono essa linha como uma faca e tudo que está para lá vai ser cortado de uma única vez, tá? Por isso que o trim tem duas maneiras de operar. Nesse caso aqui, eu acho que o trim all dá conta do recado, porque tudo aqui é meio cheio de rebarba, né? Então, eu vou dar o TR, Enter, dou Enter de novo para selecionar esse Select All, e aí basta eu passar por cima para tirar as bordinhas, ó, tiro essa que está saindo de dentro do papel, tiro essa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou criando um objeto único para poder pintar de preto. Lembra no nosso desenho? Ó, tudo que é preto pode ser unido, tá? Se eu tirar as rebarbas. Então, eu estou cortando as rebarbas no AutoCAD, tá? É isso que eu estou fazendo, estou unindo as partes. Porque o próximo passo que a gente vai fazer é pintar as coisas. E pintar as coisas é baldinho, né? Igual no Photoshop, é jogar uma tinta. Pensa que uma tinta líquida vai ser derramada aqui. Se ela encontrar essa linha no caminho, ela para aqui, né? Então, eu vou tirar essa linha do caminho, vou tirando, vou unificando todos os segmentos aqui, dando clique em tudo que eu posso, e mais um pouco. Para quê? Para criar um segmento contínuo, onde o preto entre, tirar a rebarbinha aqui, ó. Posso dar o zoom, posso e devo, fica mais fácil trabalhar com o zoom, tá? Cheguem perto das coisas, ó. Pronto, já limpei meu desenho. Olha como ele ficou bonitão, tá certo? Então é isso, gente, isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho o desenho do último vídeo que eu mostrei como faz para desenhar a partir de uma foto. É o mesmo, só que está invertido, porque eu rotacionei, eu achei mais fácil começar com quadrados, né, do que começar com diagonais na hora que eu fui traçar as linhas. Como que rotaciona? Só para vocês aprenderem, comando Rotate. O atalho, ó, é Ro. Como que ele funciona, se eu quiser rotacionar? Ele pede para você selecionar quais objetos você vai querer rotacionar. Eu vou selecionar tudo aqui, ó. Eu clico numa ponta, arrasto o meu mouse e clico na outra ponta. Selecionei, terminei de selecionar, dou um Enter para confirmar. Aí ele me pede para pegar um ponto de base para fazer essa rotação, que seria o quê? Seria o eixo da rotação, ou o pivô da rotação, tá?
Pode ser uma ponta, ó. Se for uma ponta, olha como é que ele roda. Tá vendo? Ele tá rodando. Deixa eu tirar o orto para vocês enxergarem melhor. Ó, ele roda a partir dessa ponta. Se eu pegar o meio, ó, vou repetir aqui o comando rotate. Selecionei tudo, pego um ponto do meio como rotação. Ó, como ele roda diferente. Tá vendo? Então, isso vai depender de vocês. E veja que o orto condiciona a rotação, ó. Se eu quero rodar alguma coisa na diagonal, não posso estar com o orto ligado, tá? Quando eu ligo o orto, ó, ele só roda 90 graus, tá? No caso, eu estava querendo rodar 90 graus mesmo. Então, eu vou rodar, cliquei, pronto. Voltei para a posição semelhante a essa do desenho que eu usei quando eu fiz o procedimento com medidas, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar em cima desse aqui, eu poderia traçar essas linhas em cima dele ou copiar essas linhas e jogar aqui em cima. Mas isso fica para um próximo vídeo, tá? Depois a gente fala sobre copiar elementos. Eu vou falar no próximo sobre a achura, sobre como pintar esses elementos com a cor correta. Então, até lá. Muito obrigada. Tchau, tchau.